Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre assentos, né? Os assentos, tipo de assento, composição de assento dentro da aeronave, né? E como funciona toda essa parte que gera muita dúvida na cabeça dos viajantes. Bom, a primeira parte é entender como é que funciona, de quem é o assento. A propriedade do assento é da companhia aérea. Então, o mais importante que vocês precisam entender é isso. Você não compra o assento, você compra o direito de sentar no assento para fazer a sua viagem. Tá? Então, quando você for viajar, você, ao comprar a sua passagem, você vai verificar que nem sempre você pode marcar esse assento de forma gratuita e automática no momento da compra. Muitas vezes você vai precisar pagar se você quer escolher um assento com antecedência, tá? Antigamente permitia-se a marcação gratuita, independente do tempo que você tinha comprado o seu bilhete, desde que a companhia tivesse liberado o assento para marcação. O custo desses assentos pode variar entre 15 e R$ 40, tá? Dentro dos voos nacionais, dentro do Brasil, pode variar, independente da companhia aérea. Ah, mas eu preciso pagar o assento? Não. Você pode aguardar o momento do check-in e realizar a marcação do seu assento de forma gratuita, tá? Porém, você vai ficar com poucas opções de escolha. A oferta é baixa naquele momento, porque a maioria das pessoas já escolheu ou já pegaram os melhores lugares na aeronave e pode sobrar um assento que não lhe convém tanto, né? Muitas vezes, se você está viajando em duas pessoas, pode ser que você tenha que sentar distante dessa pessoa, ou seja, você talvez não consiga viajar junto com essa pessoa. Outra coisa importante é, se você está viajando, às vezes com alguma pessoa que precisa de uma necessidade especial e tudo mais, chega mais cedo no check-in e solicite para o atendente da companhia aérea para que ele tente fazer um remanejamento do seu assento, porque você está viajando com uma pessoa com a mobilidade reduzida ou que precisa de ajuda ou de suporte ali durante a viagem, tá? Isso é importante. Como eu disse no início, a companhia ela é a dona do assento e ela pode fazer o que ela quiser com o seu assento, tá? Então, assim, imagine o seguinte, vocês já devem ter passado por uma experiência similar a essa. Você comprou o assento ou marcou o seu assento, chegou lá na hora do embarque, o seu assento foi alterado ou foi mudado de lugar, né? Você tinha um assento num lugar e foi parar em outro. Por que acontece isso, Marcos? Porque muitas vezes pode ter pessoas com mobilidade reduzida, pode ter grávida, pode ter mãe com criança de colo, idoso. Então, tem uma série de coisas que pode acontecer, dependendo do tipo de passageiro, e a companhia pode te remanejar. Ah, mas eu paguei o assento. Se a companhia te remanejou de um assento pago, ela precisa te reembolsar, tá? Quando você. Por que isso? Porque ela colocou alguém com a prioridade e te tirou de um assento que você havia comprado. Então, isso é importante vocês saberem. Se você comprou esse assento, você tem direito a sentar naquele assento específico que você comprou. Porém, não significa que você vai sentar lá naquele assento, uma vez que a companhia é proprietária. Então, ela vai analisar todos os passageiros, quem vai embarcar, se tem passageiro com prioridade, se tem passageiro com cartão de prioridade a bordo, né? Aqueles cartões de status de companhia aérea, então eles também dão direito a assentos especiais que muitas vezes podem te deslocar do seu assento, tá? Bom, os lugares que você pode comprar, quais são os melhores lugares, né? Os melhores lugares mundialmente preferidos pelos viajantes são na frente da aeronave, no corredor ou na janela, tá? Primeiro lugar, corredor, segundo, janela e por último, o meio. O meio, ninguém gosta muito de viajar no meio, porque é sempre um incômodo. Se o cara da janela quer sair, você tem que se levantar. Se o cara da. E se você quer sair, o cara do corredor tem que levantar. Então é meio incômodo. E você fica mais apertado também, né? Você não consegue encostar nem na janela e nem no corredor. Então é o pior assento, é o do meio. Tem algumas coisas também de localização. Saindo dessa configuração corredor, meio, janela, a gente entrando dentro da aeronave,
vocês vão ver depois quando eu for postar um vídeo dentro da aeronave, vocês vão ver como é que funcionam esses assentos por lá. Então, dentro da aeronave, você tem um mapa de assentos que ele é distribuído entre classe executiva, classe primeira classe, depois classe executiva, depois classe econômica, e dentro da classe econômica existem algumas divisões, tá? A primeira classe é a mais confortável de todas, né? Então são poucos lugares, né? Pouquíssimos lugares disponíveis. São assentos caríssimos, não, quem viaja nesses assentos é celebridade, Madonna, presidente de empresa. Então, assim, são assentos realmente muito caros, assim, caríssimos. Depois a gente vai para a classe executiva. Mas qual a diferença de sentar na executiva ou na primeira classe? São os serviços, são os amenities, é o que a companhia aérea oferece para cada uma dessas coisas é diferente, o cobertor é diferente, a TV é individual, você tem um atendente praticamente exclusivo para você. E na executiva, os serviços são similares da primeira classe, mas pode mudar o menu, pode mudar o cardápio, alguma coisa nesse sentido, mas ainda assim é muito bom o serviço da executiva, mas também é caro. Não é a realidade de muitos passageiros, tá? De muitos viajantes, porque custa muito caro comparado com a classe econômica. E dentro da classe econômica, antigamente existia uma única categoria de assento que eram os assentos da classe econômica. Hoje não, hoje algumas companhias aéreas dividem esses assentos em categorias como Premium, Conforto, Plus, então vai depender muito da companhia aérea. O que vai mudar desse assento comum da econômica para esse assento Plus, ou para o Comfort, ou Comfort, uh, o que que muda de fato é que você vai sentar praticamente na mesma cadeira, porém ele tem um pouco mais de espaço para a sua perna e ele reclina um pouco mais, tá? Em algumas companhias aéreas, ok? Uh, Ele custa mais caro do que o assento comum, né? A passagem aérea que está atrelada a ele custa mais caro, ou se você quiser comprar esse assento, ele custa mais caro do que o assento da classe econômica. E já é uma realidade em alguns voos nacionais esse tipo de assento, então cada companhia dá um nome específico para eles, né? E você consegue pagar um valor a mais e voar com um pouco mais de conforto. Ah, mas o serviço é diferente? Não, no Brasil o serviço não é diferente. É a mesma refeição, o mesmo lanche, o mesmo serviço de bordo para todo mundo que está nesses assentos no Brasil. Quando a gente está pensando no exterior, nos voos internacionais, as companhias que oferecem esse serviço, em alguns voos é possível que você consiga, dentro dessa categoria de assento da econômica, alguns serviços diferenciados. Então, um exemplo, às vezes lá na categoria comum da econômica, você pode ter uma água, refrigerante e cerveja nacional, por exemplo. E nesse assento um pouco melhor, você pode ter uma cerveja premium, um pouco melhor, e um vinho, por exemplo, tá? Então, tudo vai depender de cada companhia aérea. Tem companhia aérea que não muda o serviço continua sendo exatamente o mesmo, tá? Que mais? Falando de assento ainda, ali na saída de emergência, que é um assento muito cobiçado, ele é o que tem mais espaço para as pernas dos viajantes, né? Porque não tem obstrução na frente, não tem nenhuma cadeira na frente, então você tem um espaço grande entre o obstáculo, né? Então a plataforma que fica na frente de você, então você consegue esticar totalmente as suas pernas. Se você não for um gigante, você vai conseguir esticar bem as suas pernas ali. Agora, eu posso sentar nesse assento de emergência? Atenção, para sentar no assento de emergência, a companhia aérea ela tem algumas regras, tá? São assentos também pagos, muitas vezes são pagos. Para sentar ali, você tem que estar apto a conseguir operar a porta de emergência, né? Então, nos voos nacionais, você não pode estar com o braço quebrado, perna quebrada, ter mobilidade reduzida ou ter algum tipo de deficiência que te impossibilite a abrir a porta e realizar a operação junto com o pessoal de comissaria de bordo para liberar a porta para os passageiros sair em caso de emergência,
tá? Isso dentro do Brasil. Quando a gente fala dos voos internacionais, além dessas regras, tem outra regra que é o idioma. Então, se é uma companhia americana, obrigatoriamente você vai precisar falar inglês fluente. Não tem improviso, não tem enrolation, não tem embromation. Se você não falar fluente, não sente nessa cadeira, não compre esse assento, porque o comissário vai te perguntar se você está apto ali. E se numa eventual emergência você não conseguir se comunicar ou tiver algum problema em identificar o que eles estão falando a bordo, você pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Então, atenção, isso é falado quando você senta na cadeira. Então, algumas pessoas não estão ligadas nesse detalhe, tá? Tá escrito nas regras quando você compra, e quando você compra esse tipo de assento, lá a regra diz que, é claro, se você não tiver apto, e se eles identificarem que você não está apto para sentar lá, eles vão te remover desse assento, tá? Então é importante que vocês saibam disso. Dentro da aeronave, existem essas categorias que eu falei para vocês, e qual é o pior assento, né? Então é legal vocês saberem qual é o pior. O pior é aquele assento que não reclina de forma alguma. Onde ele está localizado dentro da aeronave? Normalmente nas divisões de uma classe para outra ou de uma parede para outra. Um exemplo. Imagine que você tem ali uma divisão dentro da aeronave que é a parte de refeitório, lá onde é preparadas as refeições, né, a parte de comissaria, que é lá no fundo, por exemplo, né? Essa cadeira que está lá na parede do avião, que divide a cozinha dos assentos, ali perto da porta do banheiro, normalmente ela não reclina, tá? Então você vai sentar a viagem inteira num ângulo de 90 graus. Muito provavelmente não vai reclinar a sua cadeira. Por isso que muitas vezes essa cadeira está livre e o custo é menor, né? Então, normalmente são as cadeiras que sobram por último, que ninguém quer. Mais um detalhe, por que ela é tão ruim, Marcos, esse assento? Porque normalmente ela está vinculada a uma porta de banheiro, que não são todas as pessoas que gostam, né? Eu praticamente não gosto, odeio sentar próximo da porta do banheiro, eu evito o máximo, porque é bem incômodo, principalmente se você vai fazer um voo longo, né? Um voo de 10 horas, de 8 horas. As pessoas ficam indo no banheiro, levanta e vai, fecha a porta, abre porta, acende luz, apaga a luz. Então, me incomoda bastante e incomoda quem está ali tentando dormir ou tentando descansar. Então, é um assento ruim. Tá? Então, se você puder evitar, quando você for comprar esse assento, fica ligado, pergunta na hora que você estiver comprando para o seu agente ou para a sua agência se essa é a melhor opção, peça para você ver ali aquele mapa do assento, né? Eu vou mostrar já aqui no vídeo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para vocês verem se tá bom, se tá ruim, se tá legal, se não tá legal. E dentro da internet, quando você for comprar, você tem a opção de pagar e marcar o assento, vai aparecer uma aeronave mostrando qual é a disponibilidade e a posição desse assento. Se ele está perto da saída de emergência, se está perto do banheiro, tá? Então é isso. Comprei um assento, paguei por ele. E agora eu não quero mais esse assento na janela, agora eu quero no corredor. Você vai perder esse dinheiro que você pagou porque você fez uma mudança. A companhia aérea não reembolsa assento. Ou seja, parte sempre do princípio que assento não vai haver reembolso nunca, nunca. Você nunca vai rever essa grana de volta, porque a companhia aérea não vai te devolver esse dinheiro, tá? Se eu comprei um assento e a companhia aérea me excluiu esse assento, se ela me tirou desse assento para acomodar uma pessoa com mobilidade reduzida, uma mãe com criança de colo, aí sim você tem que reivindicar isso lá para a companhia aérea, porque não é com a agência, não é com a gente, não é com a pessoa da internet que te vendeu. Esquece, é você e a companhia aérea, você passageiro com a companhia aérea, você que tem que fazer a solicitação. Não adianta um terceiro fazer por você. Essa solicitação você vai fazer aonde? Você precisa fazer ela na aeronave de preferência, para o comissário. Eles têm um tablet a bordo ali, onde eles sabem exatamente onde você está sentado ou aonde você vai sentar, e eles vão notificar internamente a companhia aérea, avisou, olha, esse passageiro realmente estava sentado aqui, eu mudei, eu coloquei outra pessoa, o João das Couve no lugar. Então,
É isso, tá? Aí você pede o dinheiro de volta, quando terminar a viagem ou quando você regressar. Marcos, a companhia pode fazer isso? Pode fazer isso tranquilamente. Não adianta entrar na justiça, não adianta você espernear e tome cuidado, que eu já vi muito passageiro ser preso e sair da aeronave e ser retirado do voo porque arrumou encrenca por causa de assento. Não adianta. A companhia aérea é a dona do assento. Ela faz o que ela quiser e ela está resguardada por lei para fazer isso. Ela pode te tirar dali a qualquer momento. Ela pode te mudar de assento, te remover. Mas eu cheguei no aeroporto, os assentos estavam pagos, estava tudo confirmado. E lá na hora do aeroporto mudaram meu assento. Exatamente por tudo que eu te expliquei aqui que a companhia aérea pode fazer. Se ela te mudou de assento, por que é importante chegar cedo no embarque? Você vai verificar que você foi mudado de assento e você vai ter um tempo para já requisitar esse dinheiro de volta ou pedir para sentar num outro assento, tentar uma coisa mais confortável, menos traumática para você. Porque se você não fizer nada, muito provavelmente você vai nesse pior assento aí que é lá na porta do banheiro, tá? Então é ruim. Eu marquei o assento, mas aí deu um problema de pagamento, não deu certo pagar, não confirmou o assento. Bom, quando você chegar no aeroporto, você vai ter duas opções. Ou você vai no guichê, no check-in da companhia aérea e efetua o pagamento, ou provavelmente eles podem causar um problema para você no embarque, porque vai constar um pagamento pendente lá para eles. Então é bom ficar atento nesse detalhe. Quando você for comprar um assento, se certifique que esse assento realmente foi pago, tá? Isso é importante. Como que eu vejo isso, Marcos? Quando você fizer o pagamento, ele vai dar um ok lá para você na hora que você estiver comprando. Se você comprou através da agência ou do agente de viagem, peça a confirmação que está tudo ok. O comprovante de pagamento do assento, solicita para a agência ou para o seu agente, se você comprou através deles, e se você comprou na internet, guarde os comprovantes de pagamento, porque se houver qualquer contestação da companhia aérea, lá no check-in, quando você for imprimir o seu cartão de embarque, você vai verificar que se o seu assento está confirmado realmente naquele lugar que foi o que você comprou, tá? Então isso é importante. Bom, falando um pouquinho desses assentos, como é que funciona, né? Eu vou mostrar aqui num mapa que eu desenhei, não tá muito bonito, tá? Não liga para isso. Depois vocês vão ver isso dentro do avião, fica mais confortável para vocês. Mas só para vocês entenderem, o que é uma executiva, o que é uma primeira classe, o que é uma econômica, o que é uma econômica premium, só para vocês entenderem. Então vamos imaginar que isso aqui é o mapa da aeronave, tá? Eu fiz um desenho meio doido aqui. Esses espaços aqui são os corredores da aeronave. Então, aqui, esse espaço, esse primeiro espaço aqui é a primeira classe. Você pode ver que tem poucas cadeiras, né, poucos assentos, né? Logo depois vem a executiva e aqui tem uma parede dividindo, ou uma cortina sempre dividindo, né? E nessas pontas sempre há os banheiros, né? Então está sempre vinculado nas pontas, nas divisões dos assentos, dos banheiros ou desse lado e desse lado, ou dos dois lados, ou só de um lado, aí depende da aeronave. Aqui a executiva, você vê que começa a aumentar a quantidade de assentos, né, nesse segundo item. Depois da executiva vem a econômica, a classe econômica, você vê que já tem mais assentos, né, já começa a ficar mais apertado. E aqui ainda não está tão apertado quanto aqui embaixo. Aqui vem aquele que é o mais apertado de todos. Essa aqui é a econômica que a gente pode chamar de premium, de comfort, né? Mas essa daqui já é mais apertada, que são os assentos da econômica convencional, com menos conforto, com menos espaço para a perna e com menos reclínio de poltrona. Tá, gente? Então é isso. O papo hoje foi sobre assento. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Antes de eu terminar o vídeo, eu vou falar um pouquinho quanto custa os assentos dos voos internacionais. Geralmente eles são precificados em dólar, tá? Então vai depender do voo que você está comprando, se é um voo interno de Las Vegas para Nova York, ou um voo, se for um voo internacional de interline do Brasil para Nova York, ele é mais caro. Se você for um voo interno, é um pouco mais barato. Mas esses assentos vão variar a partir de 10 a 15 dólares, dependendo do voo, ou 10 a 15 euros, tá? Então,
depende muito do país que você está indo e do voo, né? Quanto maior a distância, mais caro é o assento. Qual é o assento mais caro? Normalmente é o corredor, depois a janela e por último o mais barato é o do meio, né? Que como eu falei no início, é o, é o que as pessoas menos gostam, tá? Então assim, os assentos podem variar entre 10 e 15 dólares até 250 a 300 dólares, tá? Na classe econômica, tá bom? Para sentar nos outros assentos, você precisa comprar uma tarifa em classe específica, que é executiva ou primeira classe. Nós vamos falar disso quando a gente estiver falando no vídeo de passagem aérea. E eu deixo aqui o meu muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se você não se inscreveu, inscreva no nosso canal, compartilhe. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.